isso significa preocupação. E eu, para falar de aborto, eu posso muito bem tirar esse equipamento. Eu só quis demonstrar a preocupação que todos deveriam ter pelos outros. Porque as pessoas, pelo que eu tenho visto na televisão, nas reportagens, na internet, é total irresponsabilidade, sem um sentimento nenhum pelo outro. Nesse momento de pandemia, a falta de consideração, a falta de respeito pela vida do próximo, tá? E eu percebo que isso daí é uma tamanha falta de consciência. Então falta nas pessoas do mundo de hoje, né? Aqui no Brasil de uma maneira sempre exagerada, essa falta de consciência, falta consciência, e isso leva a muitos posicionamentos individuais e coletivos que prejudicam muito a sociedade, o bem-estar, a felicidade de cada um e até a sobrevivência, a vida de cada um de nós, né? Ou de nossos parentes, ou de nossos amigos, ou das pessoas distantes que a gente não conhece, mas que a gente tem que ter consideração porque são seres humanos, né? Então, gente, eu queria dizer para vocês que eu escrevo, eu também faço poesias, tá? Ontem eu tentei escrever a poesia a respeito do aborto, né? E as minhas poesias são sempre sociais, são com a visão social que eu procuro colocar para alertar, para avisar, né? Para trazer as pessoas para a reflexão do que realmente de fato importa nesse mundo, né, que vivemos, né? Importa para que sejam melhores as pessoas e melhor o mundo também, né? Minha preocupação, a minha inspiração, eu gasto meu tempo exatamente por isso, tá? Dentro dessas coisas, tá? A minha profissão não é de poeta, minha profissão não é de escritor, embora eu tenha escrito 6 livros e escrito muitas poesias sociais nos meus escritos, nos meus livros, tá bom? Mas eu já estou com 60 anos de idade e eu sempre tive uma coisa que sempre me preocupou muito e que eu achei que um dia eu deveria dizer. Então, eu estou aqui colocando, tá, exatamente a minha preocupação para compartilhar com os brasileiros, para o mundo inteiro, tá? Aqui por essa mídia social, por essa mídia dos recursos que a gente tem hoje em dia, que é de internet, né? Então, para vocês terem uma ideia, o que eu comecei a escrever? Aborto número 1, porque eu ia escrever o número 2. Aí, olha só, para vocês terem uma ideia. Viemos ao mundo para ser feliz. Essa é a premissa que todos falam ou diz. Alguns já nascem em família que tem para isso toda a condição. Outros, ao nascer, a sorte simplesmente lhe diz não. Aí vai falando um monte de coisa. Olha, eu escrevi essa partezinha que é só até aqui, depois preenchi a página, depois escrevi essa outra parte, depois escrevi essa outra parte. Mas eu falei, pô, não adianta. Por mais que eu escreva poesia, essas coisas, isso não vai alcançar o que eu quero dizer. Isso não vai dizer o que eu quero dizer. Até comecei a escrever outra, que era o diálogo entre a criança que ia nascer e a mãe e tal, né? Mas aí eu também parei, escrevi, parei. Eu falei, não dá. Eu tenho que falar, tenho que botar a cara e eu tenho que falar o que eu penso, o que eu acho, tá? Eu chamo isso de sacudir as pessoas, tá? De tentar, pelo menos. Eu me sinto na obrigação disso. Conforme eu falei, eu já tenho 60 anos, eu estou no isolamento social total, estou há 1 ano ou mais, pouco mais de 1 ano, por causa da pandemia. Nós estamos no dia de hoje, acho que é no dia 7 de março de 2021, tá? E eu estou aqui há 1 ano, tá? Aqui moro em apartamento e no isolamento social, compro as coisas pela internet, que chega pela internet, tá muito difícil. Eu trabalho ainda, tá? Eu tenho uma atividade
de trabalho na empresa que eu trabalho há muitos anos, há mais de 30 anos. Estou trabalhando em teletrabalho, trabalho remoto, né, no computador direto aqui do apartamento, tá? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a luta está grande, está morrendo muita gente e falta muita consciência, tá? Principalmente aqui no Brasil, dos brasileiros, né? Haja vista, nós já até passamos os índices americanos, que eram os maiores, né? E nós estamos conseguindo superá-los em alguns índices, alguns números da pandemia, né? Seja de morte por dia, seja alguns totais que já ultrapassamos os americanos, né? Em alguns dias até. Bom, eu não quero trazer a precisão dos números para vocês, tá? Isso daí vocês vão ver pela internet, vão buscar, tá? Como, por exemplo, alguns países muito religiosos, eu vou citar alguns que eu li aí uns 4 ou 5 anos atrás, então minha memória não sei se vai ter precisão, mas tipo Itália, Portugal, que são países muito religiosos, Portugal, França, né? Acho que a Alemanha também, acho que, quer dizer, Estados Unidos, são países desenvolvidos, né? E lá o aborto é permitido. A Argentina acabou agora, né, de aprovar, né, se eu não me engano, acho que foi em dezembro, só que ontem eu fui pesquisar sobre os resultados da Argentina, eles já não mostram mais a informação. Quer dizer, existe uma tendência de segurar esse tipo de informação, de não deixar o Brasil ficar sabendo o que acontece a respeito disso. Quantos brasileiros sabem que nesses países, tipo Itália, onde tem o Vaticano, entendeu? Um dos países mais religiosos que existe, né? Pô, esses outros países que eu acabei de citar agora, Portugal, pô, entendeu? Então, eles admitem o aborto. Estados Unidos e outros que eu acabei de falar, né? Então, gente, eu já tive alguns países desenvolvidos, tipo Suíça, Portugal mesmo, França, né? Tive também nos Estados Unidos, né? Então, eu vi quantas pessoas de fato são evoluídas lá. E conheço o Brasil, claro, porque eu sou brasileiro, tenho 60 anos, né? Moro no Rio de Janeiro, nasci aqui. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que a religião é uma coisa. Se você quer ter fé em Deus, se você acredita num Deus, continua acreditando. Não deixe de acreditar em Deus, tá? Agora, quem escreveu a Bíblia foram pessoas. Foi Deus que pegou e escreveu a Bíblia? Não, tem um monte de versões impressas aí da Bíblia e foram pessoas, né, que escutaram a voz de Deus e escreveram, tá? Só que existe uma questão que é a seguinte, eu também sou escritor, eu escrevo também, né? E tudo que a pessoa escreve, a gente sabe que tem um pouco dela, um pouco da opinião dela também, tem a interpretação dela. Deus falou alguma coisa e a pessoa foi lá e foi escrever o que escutou de Deus. Aí escreveu a Bíblia. Pô, mas será que tudo que Deus falou a pessoa interpretou direito? Entendeu? Então o que acontece? Deus, por exemplo, ele, sendo Deus bom, ele não vai querer o sofrimento das pessoas. De jeito nenhum. Que Deus é esse que aceita sofrimento? Aí existem muitas explicações, entendeu? De alguns religiosos, tentando dizer que isso é necessário, que isso é importante para purificar a alma, para uma provação. Existe um monte de coisa, tá? Mas a verdade é o seguinte, Deus, em sendo bom, não quer ninguém sofrendo, entendeu? Ah, o livre-arbítrio. Pô, pera aí. O livre-arbítrio, tá? A gente dá para os nossos filhos também, né? Você tem um filho, então você dá o livre-arbítrio para ele, né? Porque você quer ver a independência do seu filho, você quer ver o sucesso. Você sabe que um dia você vai embora, vai morrer, e seu filho tem que ter sustentação própria, tem que ter capacidade própria. Então, você, em determinada idade do seu filho, você entrega para ele o livre-arbítrio, não é verdade? Mas, se em dado momento você percebe que seu filho está indo para o lado ruim, ou então está sofrendo por algum motivo, você vai correr para socorrê-lo. Você não vai deixar o seu filho sofrer, porque você tem amor pelo seu filho. A mesma coisa é Deus. Deus, ele, entendo o amor pelos filhos dele, que somos nós, né? Porque tem,
Então, não existe essa interpretação da voz de Deus de que as pessoas têm que sofrer, algumas pessoas vieram ao mundo para sofrer, outras vieram ao mundo para aproveitar, né, a vida, né? Tá errado essa interpretação. Estou querendo dizer o seguinte, o que tem a ver isso com aborto? É que existe um segmento religioso que descreve que o aborto não pode existir, porque existe vida, tá? Só que aqui no Brasil, por exemplo, morrem muitas mulheres no ato do aborto, tá? Do aborto mal feito, do aborto clandestino, do aborto escondido, né? Em clínicas escondidas, né? Proibidas, né? E o que acontece? Em países desenvolvidos, o aborto sendo legalizado, tá? O que acontece? A mãe não vai morrer, né? Então aqui no Brasil, pelo motivo do aborto ser proibido, acaba morrendo dois. Morre a criança, conforme a visão dos religiosos, né, que está matando uma criança, né? E morre a mãe também. Então isso é matemática pura, tá? Qual é o correto? Morrer um ou morrer dois? Né? Deixar que aconteça para um ou para dois esse tipo de situação, né? Então isso é matemática. Vai morrer muito menos gente se o aborto for legalizado, né? Porque aí vai ser feito em um hospital direitinho, né? Por quê? Eu sou a favor, na verdade, do planejamento familiar. Então deve existir planejamento familiar. Mas, mesmo com planejamento familiar, às vezes acontece a gravidez, né? E é aquela gravidez que vai comprometer para o resto da vida o rapaz e a moça, né? E, além disso, dependendo das condições que essa criança nascer, se os pais não têm condições psicológicas, por serem muito jovens, às vezes, 14, 15, 16 anos, entendeu? Eles não vão ter condições de orientar e educar essa criança, tá? E, além do mais, muitas vezes eles não trabalham, não têm condições financeiras. E, às vezes, nem os pais, nem os avós também têm. Isso vai comprometer mais ainda a educação, a saúde, a alimentação, o moral e a autoestima dessa criança. Então, qual é a chance dele crescer e ser feliz? Muito pouca. Dele ter sucesso, dele ter um bom trabalho, dele ter dignidade. Muito pouca. Eu diria que 2, 3%, tá? 97%, vou falando um número assim, tá vendo na minha cabeça, tá? Acabam vivendo a vida inteira numa condição de subempregado, tá? Sem condições de estudo, sem condições de cultura, de lazer, entendeu? E ainda vai fazer herdeiros com a concepção brasileira, entendeu? O que acontece? Isso é muito ruim para um país. Um país acaba continuando a ser subdesenvolvido conforme nós somos. Os países desenvolvidos já fizeram a parte deles, tá? Há muitos anos. E são desenvolvidos também por causa disso, né? Porque eles sabem identificar aonde é necessário fazer as mudanças, tá? Então, eu acho uma irresponsabilidade muito grande dos dirigentes do país, inclusive religiosos, permanecerem nesse posicionamento. Por quê? Ah, não, ele pode ser... existe o exemplo do que nasceu na favela e foi ser um grande empresário e teve sucesso e foi ser presidente da República, entendeu? Um caso em quantos milhões e durante quantos anos? Isso daí é uma exceção. Isso daí muitas vezes, tá? Aquele caso que bota na televisão, que eles gostam de botar na televisão, às vezes é uma exceção de um talento, uma genialidade, entendeu? Que é coisa raríssima. E mesmo assim, muitos talentos e genialidades que nascem porque o talento e a genialidade pode estar em qualquer lugar, tá? Mas os da comunidade, tá? Os desfavorecidos, vão ser sempre, entendeu? Colocados de lado. Por quê? Porque tem os filhos dos artistas, tem os filhos dos empresários,
que têm toda a prioridade para o sucesso, entendeu? Tem os amigos dos empresários, dos grandes empresários, amigos dos ricos, né? Os amigos dos artistas, todos esses têm prioridade, né? Então, aí às vezes eles pegam, para dizer que o pobre também tem chance, às vezes eles pegam um lá da comunidade, né, um sofredor lá da comunidade que tem talento, escolhe lá um talentoso, entre milhares que tem talento, ele escolhe umzinho lá e bota na mídia para dizer que, olha, tá vendo? Todo mundo tem chance igual. Mentira! Tudo mentira. Isso é uma mentira que plantam na cabeça das pessoas, tá? Para as pessoas acharem que sim. Aí, o que acontece? A maioria, tá? Os 99%, né? Todos os outros das comunidades continuam sofrendo, continuam naquela condição de subemprego, né? De falta de toda a consideração da sociedade, né? Isso gera violência também. Gera violência porque a pessoa que nasce na comunidade, ela já nasce num ambiente violento, né? Costuma ser violenta. E aí, ela depois, em determinado momento da vida dela, quando ela não tem êxito da dignidade que merece, porque todo ser humano merece ter dignidade, ela muitas vezes vai acabar sucumbindo a iniciativas do lado da violência, do lado das drogas, né, do lado dos assaltos, vão enveredar por esse lado, né? Porque qual é a chance do cara que nasce na classe média ou classe rica vir pegar uma arma para assaltar na rua? Pô, a chance é mínima, entendeu? Então, matar diretamente ele não vai. Ele vai ser um deputado para roubar o dinheiro do hospital e matar muita gente. Isso vai. Mas aí tudo é o princípio da educação, né? Se o povo tem consciência, tá? Ele começa a fazer os ajustes, tá? Por quê? Quem elege esse cara que vai ser deputado, o rico, né, por exemplo, ou pobre, mas o aproveitador, que é eleito, né, quem elege esse cara para depois ele roubar o dinheiro do hospital, então da merenda, que acontece direto aqui no Brasil, da merenda das crianças na escola, tá? Quem elege em quantidade muito grande são exatamente as pessoas da comunidade, porque eles não têm tempo para ler, para discutir o assunto político, para mapear o perfil do político em quem ele vai votar. Aí ele recebe a visita daquele político enganador, que conta uma história para ele, ele acaba acreditando, entendeu? Então, gente, isso acontece muito, tá? Aonde nós vamos poder ajudar nesse aspecto daí, da educação, das pessoas terem mais condições de educação, de saúde e tudo mais? É exatamente nesse ponto da legalização do aborto. Isso ajuda muito. E isso deve ser uma opção da mulher, porque aquela mulher que acaba assumindo por pressão da sociedade, da lei, uma criança que ela não pode sustentar, que nem acontece, tá? Não pode criar, não tem condições de criar, ela acaba sofrendo a vida inteira para poder tentar cumprir o papel dela frente à lei, que colocou ela naquela condição, que ela não queria, mas ela acabou tendo que aceitar, entendeu? Inclusive o lado religioso também, né? O lado religioso, ele acaba pecando por forçar uma coisa que nem Deus quer, entendeu? Nem Deus quer que as pessoas sofram, mas determinados religiosos, tá? Uns segmentos religiosos, tá? Em sua maioria, falam o contrário. Não, ali tem um espírito, pô, Deus vai compreender, o próprio espírito vai agradecer. Pô, ainda bem que vocês me tiraram dessa situação, porque senão eu não queria nascer assim não, sofrendo para sofrer, pô. Entendeu? Então não tem essa história. Eles inventam uma história de expiação, que tem que sofrer. É tudo conversa, entendeu? Escrever histórias, eu também escrevo, eu sou escritor, já falei, entendeu? E a imaginação do ser humano não tem limite, tá? Então as pessoas imaginam um monte de coisas que Deus quer que as pessoas sofram porque quem sofre é porque merece, ou porque veio ao mundo para pagar o pecado da vida anterior, um monte de história, entendeu?
mas isso está errado, isso não é verdade, entendeu, gente? Então, assim como a Argentina acabou de fazer, eu estou querendo falar para vocês brasileiros, tá? Tomar uma posição, tá? Eu estou botando a minha cara aqui, ó, tá? Eu estou me comprometendo, porque eu tenho, meus livros são de outros segmentos, não, são também de perfil social, né? Fala do lado social, mas não é do aborto propriamente dito, tá? Eu tinha que, o coronavírus está aí, pode ser que me pegue, me leve, entendeu? E eu falei, poxa, eu tenho que registrar isso daí, porque se o Covid-19 me pegar, eu pelo menos já deixei esse recado para os que vierem depois, né? Para a posteridade, né? Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês refletirem, tá? Pensem bem. Olha, a gente vê aí na internet, na televisão, quantas pessoas sofrendo, não é só aqui no Brasil não, na África também, quantas pessoas sofrendo a beça, na Índia também, entendeu? Quantas pessoas nascem sem condições e continuam sem condições, de pobreza, de miserabilidade, entendeu? Eu dei sorte, eu nasci numa família de 10 irmãos, 12 irmãos, aliás, 11 irmãos, desculpe. Éramos 6 homens e 6 mulheres, tá? Do mesmo pai, da mesma mãe, tá? Então não foi fácil não, papai e para mamãe, né? Que já se foram. Mas nós demos sorte, né? Porque meus pais nos orientaram muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia, desses 12, 5 ou 6 fizeram faculdade, né? Curso superior, eu sou um desses, né? Teve uns 4 mais ou menos que fizeram o segundo grau, 4 ou 5 também fizeram o segundo grau, uns 2 que fizeram o primário só, né? O ginásio, aliás, o ginasial, depois do primário. Bom, todo mundo conseguiu trabalhar, só trabalhar, ninguém foi ladrão, entendeu? E todo mundo casou, a maioria teve filhos, né? Então, gente, mesmo assim, eu sou a favor do aborto, tá? Conforme a lei manda em outros países desenvolvidos. E vamos fazer uma reflexão, porque as autoridades brasileiras e os políticos querem voto fácil. Então eles querem mais o que eles chamam de curral eleitoral, né? Deixar que as comunidades aumentem e depois chegar lá e pedir voto, entendeu? Isso é mole, fácil para eles, tá? Eles chegam lá iludindo as pessoas que vão dar, que fazer essa história que a gente já conhece de político, e aí convence, tá? E os religiosos que, deveriam ter uma responsabilidade maior nessa questão, assumirem, entendeu? E mostrar que isso não contradiz, o aborto não contradiz o que Deus deseja, né, para as pessoas, para o ser humano, entendeu? Então eu acho que o mundo está mudando com a internet, a informação acontece aí, né? E as pessoas têm mais voz, tem mais alcance, conforme eu estou fazendo aqui, né? As pessoas comuns, que é o meu caso, né? As pessoas anônimas agora conseguem ter voz, né? Então é isso que eu queria deixar registrado. Reflitam, tá legal? Reflitam. Eu tenho um canal no YouTube, inclusive, tá? Lá o meu nome é Odilanor, com Y. Tenho também alguns livros publicados, inclusive na Amazon. Vocês podem procurar o meu nome Odilanor no Google, ou então no YouTube, tá? Odilanor com Y, O-D-Y-L-A-N-O-R, tá bom, gente? Então, eu vou ficar por aqui. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar para incentivar vocês a uma reflexão. E eu espero que assim façam, tá? O vídeo ficou grande e eu vou publicar isso no YouTube em breve, tá bom? Um grande abraço para vocês. E felicidades para todos. Vocês vieram ao mundo para serem felizes. Sejam felizes. Tenham opinião. Tenham posição. Tá? Exijam. Tenham esclarecimento. Busquem conscientizar-se. Tá? Busquem se conscientizarem. Né? Grande abraço. Hein? Felicidade a todos. Todos os brasileiros e todos do mundo inteiro.